Olá a todos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para iniciar o subsídio da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o tema deste trimestre que nós estamos estudando é Eclesia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste próximo domingo, meus irmãos, nós vamos estudar juntamente com os nossos alunos, juntamente com os jovens, vamos refletir a lição de número 12, que tem por tema a Igreja e o Espírito de Época. O nosso texto-chave da lição se encontra em Romanos, capítulo de número 12 e o verso de número 2, um verso bem conhecido, que vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos 4 objetivos para chegarmos ao final da aula juntamente com os nossos alunos. Primeiro, nós precisamos entender o que é o espírito de época, né? Segundo, nós vamos refletir sobre o espírito de época do nosso tempo. Nós também vamos aprender com a repreensão de Deus para com a igreja de Pérgamo e, por fim, compreender que a eclésia ela é guiada pelo Espírito de Cristo. A nossa leitura bíblica ela se encontra em Romanos, capítulo de número 8, dos versos de número 9 até o verso de número 17. Bom, meus irmãos, nós estamos na última aula do nosso terceiro bloco da nossa revista. Lembrando, eu sempre gosto de relembrar juntamente com os nossos irmãos, e eu até proponho que os irmãos sempre façam esse retorno, né? Sempre lembrar os alunos da lógica da nossa revista. Então, da lição de número 1 até a lição de número 4, nós tivemos o primeiro bloco, porque nós estudamos o que é eclesia biblicamente, o que a igreja diz sobre o que é a igreja. Aí depois da lição de número 6 até a lição de número 8, nós então nos aprofundamos em temas da igreja local, as questões da igreja local. Nós falamos sobre o serviço na igreja local, nós falamos sobre o culto que acontece na igreja local, falamos sobre o discipulado que acontece na igreja local. E agora, neste último bloco da nossa lição, nós estamos estudando a relação da igreja com a sociedade. Então nós já estudamos a relação da igreja com a evangelização, a missão da igreja para com a sociedade. Então nós falamos da evangelização e falamos da responsabilidade social. Também nós falamos da relação da igreja com a política, como que a política interfere na igreja, ou como que a igreja interfere na política. E agora, esta lição de número 12 é a última lição deste bloco da relação da igreja com a sociedade. Então, esta lição nós vamos refletir sobre o espírito de época, sobre o espírito do nosso tempo, isto é, sobre as ideias filosóficas, sobre as ideias que o mundo é regido e como estas ideias muitas vezes nos influenciam e influencia a igreja. E como que a igreja deve se portar frente à mentalidade mundana. Então aqui nós vamos refletir juntamente com os nossos jovens este conflito, digamos assim, da mentalidade mundana para com a mentalidade de Cristo. E por que isso é importante? Porque nós sabemos que nós estamos inseridos em um mundo. E este mundo é um determinado tipo de mundo. Isso quer dizer, nós estamos em um determinado contexto. As pessoas, elas detêm o mesmo tipo de pensamento. Então vamos lá, vamos dar um exemplo para simplificar e para exemplificar. Por exemplo, quando você vai ver as fotos de algum tempo passado, digamos assim, você pode saber que aquela foto ela se refere a um determinado tempo apenas pelo tipo de roupa que as pessoas usavam. Então, na década de 20, por exemplo, na década de 20, 1920, ali, 1930, as pessoas elas se vestiam de uma forma. Então, quando você vê uma foto, quando você vê uma fotografia de pessoas usando uma determinada tipo de roupa, você olha e você pode falar assim, olha,
essa foto provavelmente é da década de 20. Por quê? Porque a roupa que essa pessoa na fotografia está usando é uma roupa que as pessoas da década de 20 usavam. Mais para frente, daqui a uns anos, as pessoas elas vão olhar para as nossas fotografias e elas já vão logo falar, olha, isso aí é dos anos 2000. As pessoas dos anos 2000 usavam esse tipo de roupa. Então pode ver, então, que a maioria das pessoas elas se vestem do mesmo modo. E isto fala muito do nosso tempo. A maioria do nosso tempo, das pessoas colocam uma roupa, usam calça jeans. Pode ser que há 50 anos, há 60 anos, daqui a 100 anos, não vai existir mais esse tipo de moda. E quando as pessoas verem as fotografias do nosso tempo, elas vão falar, olha, isso aqui é de 2010, 2020. Por quê? Porque as pessoas elas se vestiam desse tipo de roupa, com esse tipo de roupa. Veja que nós estamos falando aqui do vestimento, mas o vestimento, ele expressa um tipo de mentalidade e ele expressa uma época. Por quê? Porque determinadas épocas tem um tipo de se vestir. As pessoas elas se vestem do mesmo modo, na maioria das vezes. As pessoas elas falam do mesmo modo. Elas usam gírias do mesmo modo. E elas também pensam do mesmo modo. E o tipo de mentalidade que essas pessoas têm, então, expressam o seu próprio tempo. Isso é importante por quê? Porque a igreja está inserida em um determinado contexto. No nosso tempo de hoje, nós pensamos de uma determinada forma. A maioria das pessoas, elas pensam da mesma forma. Elas se vestem da mesma forma. Elas têm os mesmos objetivos. Elas querem chegar no mesmo lugar. E a igreja está inserida neste contexto. E não pensamos que a igreja ela está isolada deste contexto. Não. Nós estamos inseridos neste contexto e muitas vezes a mentalidade humana, a mentalidade do nosso tempo também acaba chegando na igreja, também acaba adentrando a igreja. Por quê? Porque nós não estamos alheios ao mundo, mas nós vivemos no mundo e estamos inseridos neste contexto. E aí na introdução, nós colocamos aqui que a igreja evangélica, nos últimos anos, ela tem crescido em número. Mas a grande questão é, será que esse crescimento se reflete em uma verdadeira igreja de Cristo? Essa é uma pergunta e essa é uma questão interessante. Por quê? Porque às vezes a igreja pode estar crescendo em número, mas pode ser que esta igreja que está crescendo em número não é uma igreja que expressa a mentalidade de Cristo e a mentalidade do Evangelho, mas tem sido uma igreja que muitas vezes expressa a mentalidade humana. Quais são as razões dessa igreja estar crescendo? Será que essa igreja cresce porque ela prega a mentalidade de Cristo? Será que essa igreja cresce porque ela prega o Evangelho de Jesus Cristo? Ou ela cresce porque ela está interessada em suprir as necessidades da mentalidade do tempo? Essa que é a grande questão e a reflexão da nossa lição. Nós vamos então fazer com que os alunos pensem e refletem sobre esta questão da mentalidade humana adentrando na nossa igreja, ou adentrando no contexto da igreja. E aí, nós então nos utilizamos do termo espírito de época. Né? Espírito de época é um termo alemão que nós colocamos aí, que no alemão o termo é Zeitgeist, né? No alemão, não sei falar alemão, mas o termo é esse, Zeitgeist. E ele é um termo que é oriundo do mundo da filosofia. E significa o quê? Esse termo designa um conjunto de aspectos e tendências que caracterizam o clima cultural e intelectual de um determinado período. Então, quando nós estamos falando aqui de espírito de época, nós estamos dizendo exatamente isso. Nós estamos dizendo que o espírito de época é um conjunto de tendências e de tipo de mentalidade que caracteriza toda uma época ou todo o clima cultural e intelectual de um determinado período.
Porque cada período tem sim a sua forma de pensar, cada período tem sim os seus anseios e os seus objetivos. Aquilo, por exemplo, que as pessoas desejavam chegar, desejavam alcançar na Idade Média, lá por volta dos anos 1000 depois de Cristo, é bem diferente dos anseios das pessoas do século 21. As pessoas do século X, elas desejavam ter uma profissão, elas desejavam a sobrevivência, elas desejavam ter o seu pedaço de terra para a sua sobrevivência. Agora, as pessoas do século XXI já anseiam outros tipos de coisas. As pessoas do século XXI não anseiam apenas uma sobrevivência, mas elas anseiam um tipo de curtir a vida. Por exemplo, veja, são períodos distintos que têm mentalidades distintas, que têm anseios distintos, que têm objetivos distintos. Então, este que é o Zeitgeist, esse que é o espírito de época, é o tipo de mentalidade, de anseio, de objetivos que um certo período deseja. Aí nós temos o exemplo aqui da década de 60. Pode ver, não é tão longe. 1960. 1960 surgiu uma mentalidade juvenil. Um espírito de época que estava baseado numa mentalidade juvenil. Ou seja, nos anos 60, então, surge o rock. Nos anos 60, surgem os movimentos hippie. Nos anos 60, surge o movimento juvenil que quer romper com a tradição passada. Este movimento juvenil, então, ele quer romper, ele quer dizer, olha, aquilo que aconteceu no passado, o modo de vida que as pessoas viviam, olha, da família tradicional, isso é do passado, nós estamos rompendo aqui. Então surge um movimento, que é o movimento do sexo, drogas e rock and roll, que é o movimento da curtição, de curtir a juventude. Por quê? Porque eles olhavam para a juventude como o bem supremo. Eles olhavam para a juventude como o melhor período da vida. E quando acabava a juventude, então era como se acabasse a vida. Observe, este é um tipo de mentalidade que se inicia nos anos 60. E este tipo de mentalidade, então, ele é introduzido na cabeça das pessoas através do cinema, através das músicas. As pessoas, elas estão escutando rock, as pessoas, elas estão cantando rock, e elas estão cantando o quê? Estão cantando este tipo de mentalidade. Eles estão cantando este tipo, então por isso que as pessoas, elas começaram agora a curtir a vida, a não querer os mesmos anseios do passado, a constituir uma família, a construir uma família. Não, agora a partir dos anos 60, o desejo e o anseio é outro. Elas querem curtir a vida, elas querem festejar, elas querem sexo em compromisso, elas não querem crescer na vida no sentido de ter uma família, de ter filhos. Não, o que elas querem é curtir o sexo do jeito que elas querem. Elas querem usarem drogas porque elas querem sair deste mundo, elas querem ficar loucas, subversivas. Este que é a mentalidade dos anos 60. E esta mentalidade dos anos 60, ela é traduzida nas músicas, no cinema, nas novelas. E aí as pessoas, elas vão então, sem perceberem, vão então internalizando esta mentalidade. À medida que elas cantam as músicas, à medida que elas assistem os filmes, assistem o cinema, elas vão internalizando esta mentalidade. E quando a gente vê, quase que o mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental, tem esta mesma mentalidade, tem este mesmo anseio. Hoje, nós estamos em um determinado período de tempo que tem uma determinada mentalidade. E esta mentalidade, ela é expressa nas músicas, essa mentalidade ela é expressa na televisão, ela é expressa nas séries. Então, como que a gente percebe qual é a mentalidade do nosso tempo? Nós percebemos através do clima cultural, da cultura da nossa época. A gente vai ver quais são as mentalidades, qual é a mentalidade do nosso tempo. E aqui é a grande questão. Esta mentalidade mundana e a mentalidade da época, na maioria das vezes, é uma mentalidade que é contrária à mentalidade de Cristo e que é contrária à mentalidade do Evangelho.
O problema é que muitas vezes a mentalidade da sociedade, a mentalidade humana, a mentalidade da época, de um certo período de tempo, é uma mentalidade carnal. E esta mentalidade, muitas vezes, ela acaba adentrando na igreja. É por isso que o nosso texto-chave é exatamente Romanos 12:2, que é o que Paulo está dizendo, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. O conselho de Paulo aqui é exatamente isso. Olha, o mundo há um tipo de mentalidade. O mundo vive com os seus anseios. O mundo tem os seus próprios objetivos. O mundo tem os seus próprios forma de olhar, de como que deve ser vivido a vida. Agora, o conselho de Paulo para a igreja é não se amoldem, não deixem se influenciar por esta mentalidade. Paulo está mostrando então que há um conflito da mentalidade humana com a mentalidade de Cristo. E ele está dizendo e nos aconselhando e aconselhando a igreja que a igreja não deve se amoldar ao padrão do mundo, não deve ceder à mentalidade mundana. A mentalidade mundana, a mentalidade carnal, ela deve ficar para fora do ambiente da igreja, para fora da igreja. Mas é a igreja com a sua mentalidade, com a mentalidade de Cristo, que deve então adentrar no mundo e salgar a terra, ser luz do mundo e sal da terra. E aí, nós demos o exemplo bíblico da igreja de Pérgamo, mostrando que a igreja de Pérgamo, em algum momento de sua existência, ela acabou sendo influenciada pela mentalidade da sua época, pelas ideias filosóficas de seu tempo. Né? Então, em Apocalipse capítulo 12, do verso 12 ao verso 17, nós vamos ver a repreensão do próprio Deus para com a igreja de Pérgamo. E a repreensão de Deus para com a igreja de Pérgamo é neste sentido. Olha, o que Deus vai dizer no verso 14, Apocalipse 2, verso 14, ele vai dizer, olha, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Veja, há um ensino mundano. E aí, Deus aqui está trazendo à baila Balaão do Antigo Testamento. Então, há um ensino que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que Deus está dizendo? Há uma mentalidade mundana aí que diz que você pode viver em imoralidade sexual tranquilamente. Há uma mentalidade mundana aí, no período de vocês, igreja de Pérgamo, que diz que vocês podem adorar vários ídolos, que vocês podem ter vários deuses. Só que qual é o problema? É que dentro da igreja de vocês, de Pérgamo, tem pessoas que estão acreditando nessa mentalidade e que estão vivendo a partir desta mentalidade. Olha, e Deus continua, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. A repreensão de Deus para a igreja de Pérgamo é o seguinte: tem-se o ensino bíblico, tem-se o ensino de Cristo, tem-se a mentalidade de Cristo, tem-se o evangelho de Cristo, que é ensinado através dos pastores da igreja, do anjo da igreja, que é ensinado na comunidade de vocês. Agora, também, no mundo, há os ensinos de Balaão, há os ensinos que diz que imoralidade sexual não tem nenhum problema. Há os ensinos na mentalidade mundana do tempo de vocês de que a idolatria não é o problema, de que na verdade há vários deuses e vocês devem adorar a esses vários deuses. Olha, ainda mais aos ensinos de um tal de Nicolaíta, de um tal de Nicolau aí, que está ensinando coisas que divergem com o ensinamento de Cristo, com o evangelho de Cristo. Veja, Deus está fazendo uma oposição aqui do ensino mundano e do ensino de Cristo. E aí Deus está repreendendo a igreja de Pérgamo, dizendo o seguinte: olha, dentro da igreja de vocês, na congregação de vocês, tem pessoas que estão aí dentro da congregação de vocês, mas que estão sendo influenciados pela mentalidade mundana, pelos ensinos de Balaão e pelos ensinos de Nicolaítas, dos Nicolaítas. Pérgamo, então, estava inserido em um contexto de tempo, estava inserida em um período
estava inserido em um contexto onde havia uma mentalidade mundana, uma mentalidade que ensinava coisas que divergiam do Evangelho. E esta igreja de Pérgamo, alguns irmãos dentro dessa igreja de Pérgamo, estavam sendo influenciados por estas ideias. E aí, Deus então repreende esta igreja. Quando Deus então vai falar com a igreja de Pérgamo, Deus então repreende a igreja. Por quê? Porque a congregação de Pérgamo havia incorporado a mentalidade pecaminosa de sua época. E aí a gente diz que era o sincretismo religioso, quer dizer, a idolatria e o liberalismo, uma forma de viver liberal, de imoralidade sexual. A igreja de Pérgamo, infelizmente, tinha incorporado a mentalidade humana e a repreensão de Deus foi neste sentido. Era como se Deus estivesse falando, usando Paulo, olha, não se amoldem, irmãos de Pérgamos, não se amoldem a este mundo, rejeitem estas ideias, rejeitem o espírito de época de seu tempo. Bom, assim como a igreja de Pérgamo, ela estava inserida em um determinado período de tempo, ela não apenas estava inserida, como ela incorporou a mentalidade humana e a mentalidade do seu tempo, o espírito de época de seu tempo, nós, do século XXI, da igreja brasileira, do ano de 2021, nós também estamos em um período de tempo que tem a sua determinada maneira de se pensar, que tem a sua mentalidade humana. E nós somos pressionados por esta mentalidade. Aqui então, professores, nós demos dois exemplos de dois tipos de mentalidade que em nosso tempo é visto e que nos pressiona a todo momento a adentrar e a nos influenciar. E muitas vezes nós estamos sendo, como igreja, influenciados por essas ideias, sem perceber. O espírito de época, ele é interessante porque não é uma pressão que a gente sente, olha, há uma influência aqui tentando nos ganhar, tentando ganhar a igreja. Não. O espírito de época é como se fosse algo normal da sociedade. Todo mundo pensa, todo mundo se veste igual, todo mundo tem os mesmos anseios, todo mundo tem os mesmos objetivos. Então, o espírito de época adentra as igrejas sem a igreja perceber e sem nós percebermos. Se nós não pararmos para pensar, se nós não pararmos para refletir, essa mentalidade mundana ela vai adentrando na igreja e a gente não percebe. Essa mentalidade humana vai sendo incorporada pelos irmãos, ela vai sendo incorporada por nós, incorporada pela igreja, sem nós percebermos, sem nós darmos conta disso. Então, é necessário pararmos, é necessário refletirmos sobre a nossa vivência no mundo e na igreja para que nós não possamos, então, vivermos sendo influenciados pelo espírito mundano e acharmos que está tudo bem. A igreja de Pérgamo, por exemplo, precisou da repreensão direta de Deus, porque talvez eles não perceberam o que estava acontecendo dentro da sua própria congregação. O espírito de época, assim, ele adentra na nossa vida, ele adentra na nossa mentalidade, ele adentra na igreja e muitas vezes nós não percebemos. Então, nós temos dois exemplos. O primeiro, nós falamos que a sociedade ela é marcada pela ideia filosófica do hedonismo. Isto é, a ideia de que o prazer individual é o bem supremo. É o bem a ser conquistado. Qual é o bem a ser conquistado? É o prazer individual. As pessoas, elas buscam aquilo que vão dar prazer a elas. As pessoas colocam como o maior objetivo da sua vida conquistas que vão trazer um prazer. O espírito de nossa época nos pressiona a busca da felicidade. É o que nós chamamos de felicidade. Nós colocamos um nome bonito. Felicidade. O que é a felicidade para nós? O que é a felicidade para o nosso tempo? A felicidade para o nosso tempo é a busca de ganhos, seja ele o dinheiro, seja ele o poder. Por quê? Porque estes ganhos vão nos dar prazer. E nós buscamos isso, nós buscamos a felicidade. As pessoas estão em busca da felicidade. Estava escutando uma entrevista essa semana de uma pessoa, um ator famoso. E aí ele foi perguntado a ele qual era o objetivo da vida dele, o que ele queria daqui para alguns anos, daqui para frente, o que ele estava buscando. E ele disse, olha,
o meu grande objetivo é chegar aos 300 milhões de reais na conta. O objetivo dele foi esse, ele falou com todas as letras. O meu objetivo é chegar aos 300 milhões de reais. A pergunta óbvia do entrevistador foi, mas para que isso? Para que você quer chegar aos 300 milhões de reais? Talvez ele tenha o quê? 50 milhões? E ele quer chegar aos 300 milhões. Mas veja, por quê? Porque dá prazer a ele. Né? Porque quanto mais dinheiro ele tem, mais liberdade ele tem, mais poder ele tem, mais prazer ele tem. Então é a busca da felicidade do nosso tempo. As pessoas elas estão colocando, então, objetivos, e esses objetivos são a busca da felicidade, a busca do prazer. Nós vemos, então, marcado pela essa ideia filosófica do hedonismo. O bem supremo a ser buscado é o prazer próprio, é o prazer individual. E olha, essa ideia adentrou com força a igreja evangélica brasileira. Nós colocamos aqui que nós podemos ver isso, por quê? Porque as igrejas que mais crescem no Brasil são as igrejas neopentecostais. São as igrejas que elas estão falando exatamente sobre a teologia da prosperidade. Por que estas igrejas enchem? Por que estas igrejas cada dia mais têm mais fiéis? Tem mais pessoas, alcançam pessoas. Por quê? Porque é só ver pela retórica dessas igrejas. Essas igrejas usam a retórica do, olha, venha até a minha igreja, porque aqui você vai conquistar. Então, os comerciais dessas igrejas são bem interessantes. São pessoas dando testemunhos. E elas falando o seguinte, olha, eu estava endividado, eu estava devendo 50 mil reais e eu não sabia o que fazer. Então foi quando eu falei assim, eu vou a tal igreja. E aí quando eu fui a tal igreja, o pastor fez uma oração e falou para alguém vir aqui trazer uma oferta. E eu fui lá e dei uma oferta e passou uma semana, eu não tinha mais a dívida. Passou mais um mês, a minha empresa já tinha alavancado e hoje eu sou um milionário. Veja, olha a retórica desta igreja. Qual é o bem supremo desta igreja, para esta igreja? Não é uma transformação de vida, não é uma libertação de vida, não é nada disso. O que é pregado, a retórica é, eu não tinha nada, eu estava endividado e hoje eu sou rico. Essa que é. Olha, eu tinha uma casa e eu ofertei essa casa à igreja e hoje eu tenho 3 casas. Veja, não fala de evangelho, não fala de libertação, não fala de mudança de vida, não fala de nada, mas fala de prosperidade. É o hedonismo que adentrou a nossa igreja. As pessoas elas buscam Deus, e as pessoas estão indo à igreja não porque elas querem serem mudadas, e não porque elas querem ter uma experiência com Deus de verdade, mas porque elas querem usarem Deus. As pessoas elas estão fazendo de Deus um ídolo, ou seja, um meio para alcançar o fim. Qual é o fim? A prosperidade. Qual é o fim? É a felicidade. Qual é o fim? É o prazer. As pessoas elas estão indo às igrejas porque elas querem uma cura, porque elas querem uma vida melhor, porque elas querem dinheiro, porque elas querem sair de uma dívida e aí elas procuram tudo. Quando não vê mais razão, fala, cara, eu tenho que ir numa igreja. Elas não têm numa igreja. E elas sabem quais são as igrejas certas para isso. É o hedonismo que adentrou a igreja. Já não se prega mais o evangelho simples, puro e genuíno, mas se prega o evangelho da teologia da prosperidade, do venha para que Deus te dê mais. Não venha para você ter um encontro com Deus, para você se encontrar com Deus. Não, venha para você então, para que Deus te dê alguma coisa. As pessoas estão em busca disso. Por quê? Porque o bem supremo é o prazer individual e as pessoas elas estão com as vistas apenas neste tempo. E isso adentrou as nossas igrejas. Agora, a gente pode ficar aqui batendo nas igrejas neopentecostais, mas nós podemos olhar para a nossa igreja, nós podemos olhar para nós podemos refletir juntamente com os nossos jovens. Se perguntarem primeiro a eles, por que vocês estão na igreja? Por que vocês vão à igreja? E por que vocês buscam a Deus? Vocês oram? São as perguntas interessantes que nós podemos fazer aos nossos jovens. Vocês oram diariamente? É um tipo de pergunta. Vocês oram diariamente? Vocês podem perguntar aos alunos. Vocês estão falando com Deus todos os dias? E o que vocês falam? Olha como é interessante. Muitas vezes, irmãos, nós e os nossos jovens, eles não oram todos os dias. E eles não falam com Deus todos os dias. Mas quando que eles falam?
quando eles têm uma entrevista para fazer. Quando nós temos uma entrevista a fazer e nós queremos passar naquela entrevista, a primeira coisa que nós pensamos é, eu vou orar. A primeira coisa é, irmão, eu tenho um pedido de oração, ora por mim, amanhã eu tenho uma entrevista. A gente passou um mês sem orar. O jovem não ora faz um mês. Mas tem uma entrevista amanhã, tem uma entrevista na segunda-feira. Logo, então, ele se lembra da oração. Logo, então, ele se lembra de falar com Deus. Veja se isso não é exatamente o hedonismo que adentrou a nossa mentalidade. Por quê? Porque nós estamos buscando a Deus apenas por causa dos nossos prazeres individuais, apenas por causa das nossas vontades, dos nossos objetivos terrenos. Então, são essas perguntas e é essa reflexão que a lição propõe nós fazermos com os nossos jovens. Será que os nossos jovens não estão buscando a Deus, mas buscando a Deus sempre esperando algo em troca e esperando aqui nesta terra em troca? Ou será que nós estamos buscando a Deus porque nós queremos conhecê-lo, porque a gente sabe que nós precisamos dele, porque nós somos pó, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, e nós precisamos do direcionamento de Deus, do Espírito Santo, do renovo do Espírito Santo? Será? São essas questões que nós temos que colocar em sala de aula. A aula ela só vai fazer sentido se nós trouxermos essas reflexões e fazermos os nossos alunos pensarem. Essa é a hora do silêncio na sala. E essa é a hora de nós falarmos enfaticamente com os nossos alunos e colocar estas questões para os nossos alunos e fazê-los pensarem. A gente dá um tempo para os nossos alunos para eles pensarem. Fique em silêncio a sala, mas todos estão pensando. É verdade. Será que eu não estou buscando a Deus só porque eu quero passar na faculdade esse ano? Nossa, será que eu não estou orando ao Senhor só porque eu quero me livrar dessa enfermidade aqui? Por que eu estou buscando a Deus? Por que eu estou orando a Deus? Quais são os meus propósitos que eu tenho feito diante de Deus? Veja como nós podemos abarcar ainda mais. Quais são os propósitos das nossas campanhas que nós fazemos na igreja? Já parou para pensar? Que quando a gente vai fazer campanha na igreja, 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, 10 sexta-feira, é vigília. Quais são os objetivos dessas campanhas? Será que são campanhas de santificação? 7 sexta-feira para a gente vivermos mais em santidade? Será que são 5 sexta-feira para nós buscarmos o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder para a gente pregar o Evangelho às pessoas com poder e com autoridade? Será? Ou será que são 5 sexta-feira para a libertação? São 5 sexta-feira para a virada de chave da nossa vida? Será que são as 7 sexta-feiras para portas abertas? 7 sexta-feira para aquilo que está emperrado na justiça, Deus vai entrar e vai abrir? São questões que nós devemos pensar, porque talvez a mentalidade mundana, essa mentalidade do hedonismo, das buscas das coisas terrenas, das buscas materiais, das buscas financeiras, talvez adentrou em nossa igreja, ou talvez adentrou em nosso coração e adentrou em nossa mentalidade. E o problema é que esta mentalidade está mediando a nossa relação com Deus. Veja, aqui é o ponto central. A mentalidade mundana, esta mentalidade, ela está mediando a nossa relação com Deus. Nós já não nos relacionamos com Deus porque nós queremos Deus. Nós nos relacionamos com Deus porque nós queremos que Deus faça algo por nós. E aqui é um conflito com a mentalidade, com o Espírito de Cristo. Este é o espírito de época que está adentrando as igrejas. E aqui cabe então a repreensão de Deus para a igreja de Pérgamo. Olha, vocês deixaram essas ideias adentrarem na igreja. Portanto, verso 16, capítulo 2 de Apocalipse, verso 16, a repreensão de Deus é, portanto, arrependa-se. 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 Essa que é a repreensão de Deus para a igreja de Pérgamo.
para uma igreja que incorporou a mentalidade mundana para si. É arrependa-se, arrependa-se. A repreensão de Deus para nós e para a igreja brasileira evangélica, para uma igreja que se deixou levar pela teologia da prosperidade, que se deixou levar pelo hedonismo, pela busca da felicidade, pela busca dos bens materiais, pela busca das questões terrenas apenas nessa terra. A repreensão de Deus é a mesma repreensão para a igreja de Pérgamo. Arrependa-se. O que Deus quer é que nós, como igreja, nos arrependemos. Possamos nos arrepender. Para quê? Para que nós possamos viver não baseado na mentalidade mundana, mas no Espírito de Cristo. Não baseado no espírito de época, mas no Espírito de Cristo. Não na mentalidade mundana, mas na mentalidade do Evangelho. E é por isso que nós colocamos então o quarto tópico, que é o Espírito de Cristo. A resposta de Deus como solução para a igreja de Pérgamo é o próprio Cristo. Veja, é Ele que detém a espada que exerce juízo sobre a igreja. Ou seja, a espada está falando de verdade. A espada está falando da verdade que expurga a mentira. A igreja de Pérgamo necessitava da presença de Cristo. Precisava ser inundada pelo Espírito de Cristo, no qual todo espírito mundano é silenciado e submetido. E este trecho aqui eu acho fundamental. Fundamental. Se o espírito de época está constantemente exercendo pressão contra a igreja, cabe salientar, então, que a verdadeira eclesia carrega o Espírito de Cristo. Isso significa dizer, pressão, aqui é um ponto importante da nossa aula, a reflexão é importante. Isso significa dizer que quando as pessoas começam a frequentar o ambiente de uma igreja local, elas trazem consigo o espírito de seu tempo. Elas carregam consigo toda a mentalidade mundana. Então, peraí. Muitas vezes, a maioria das pessoas que vão chegar à igreja, que vão à igreja, elas vão chegar baseado nessa mentalidade do hedonismo, na mentalidade mundana. Por exemplo, elas vão ir à igreja porque elas precisam de uma cura. Elas vão ir à igreja porque elas precisam de uma ação de Deus na vida financeira delas. Elas vão chegar à igreja porque tem uma ação, uma justiça que elas precisam ganhar. Então elas vão chegar na igreja falando assim, eu preciso de Deus. Elas vão chegar na igreja porque elas precisam que Deus faça algo. Elas não vão à igreja porque elas estão interessadas em Deus, mas elas estão interessadas no que Deus pode fazer. Ok? Agora, no entanto, quando ela se torna participante do corpo de Cristo, toda a mentalidade do seu tempo perde força e então o Espírito de Cristo passa a governá-la. Quando nós adentramos a igreja, quando as pessoas adentram a igreja, elas podem até adentrar com a mentalidade humana. No entanto, quando elas aceitam a Cristo, elas já não passam mais a ser governadas por esta mentalidade mundana, mas elas passam a ser governadas pelo Espírito de Cristo, pela mentalidade do Evangelho. Então, se elas chegaram até a igreja pensando no seu bem, pensando no prazer individual, pensando em conquistas terrenas ao longo do tempo, e quando elas, então, aceitam a Cristo, elas já percebem que ela vai ser a pessoa mais miserável do mundo, como Paulo disse, se elas esperarem em Cristo apenas nesta terra. Ela vai perceber que tem coisas mais relevantes. Ela vai perceber que tem coisas que têm mais sentido do que o bem particular dela, do que o prazer individual. Ela vai perceber que o bem supremo é a presença de Deus e a vida eterna com Deus. Quando então nós aceitamos a Cristo de verdade, o Espírito de Cristo que clama Abba Pai, veja no verso 15, Romanos 8, que é a nossa leitura bíblica, Romanos 8, 15, olha o que vai dizer. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Quando então nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser governados por esse Espírito que faz com que a gente clame Abba Pai. A gente não clama agora
para nós. Nós não estamos mais clamando pelo nosso bem supremo. Não, nós estamos clamando Abba, Pai. Nós estamos clamando pelo nosso Pai. Tudo muda. A mentalidade mundana, ela é deixada de lado. E agora nós passamos a ser governados, então, pela mentalidade do Cristo e de Cristo. A mentalidade que busca a Deus de verdade. Esta aula, então, é para nós refletirmos sobre isso. Se nós estamos sendo influenciados pelo espírito mundano ou se nós estamos sendo influenciados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do Evangelho, que faz com que a gente clama ao Pai. Então, irmãos, nós concluímos a aula e a lição dizendo, olha, a verdadeira eclesia rejeita as ideias e a mentalidade mundana a fim de ter a mente de Cristo e anunciar o reino de Deus. Que diferença faremos no mundo se estivermos imersos pelo espírito de época? Se a gente pensar da mesma forma que as pessoas que estão no mundo pensam, qual a diferença? Nenhuma diferença. Nos tornaremos, então, sal insípido, que não presta para nada. O sal que não salga. Se nós, que somos igrejas, mas pensamos da mesma maneira que as pessoas do mundo, quer dizer, que olham para a vida com o mesmo olhar, que tem o mesmo objetivo do mundo, nós não faremos diferença alguma. O espírito de época pode até nos pressionar, quer dizer, sim, somos pressionados pelo espírito de época. Contudo, sabemos que nosso reino não é deste mundo. Nossas aspirações não são materiais e individualistas. Nossos olhos estão no alto. Se esperarmos somente nessa vida, seremos o mais miserável de todos. Então, a lição, ela tem como objetivo nós chegarmos nisso, chegarmos nessa reflexão juntamente com os nossos jovens. Essa é uma lição importante e é uma lição reflexiva. É uma lição para nós refletirmos juntamente com os nossos jovens. Assim, então, irmãos, nós concluímos a nossa aula e concluímos também este subsídio. Eu espero que esse subsídio possa te ajudar de alguma forma, possa te trazer insights, né? Possa te dar luz para você, então, construir a sua aula juntamente com os alunos e que Deus possa falar com vocês no próximo domingo, no domingo da Escola Bíblica Dominical, que Deus venha soprar o seu Espírito e venha falar com todos nós. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.